aqui nessa noite de friozinho. Parece que tem gente morrendo. Não está tão frio assim ainda, né? Frio estava hoje de manhã, quando eu acordei estava mais ou menos uns 7 graus. Mas agora está uns 15, né? Está mais tranquilo. Prazer ter. Apresenta para nós. Este é meu pai, Donizete, minha irmã Larissa e a esposa dele, Sheila. Muito prazer ter vocês com a gente. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nosso meio. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje nós vamos examinar o primeiro ao 11º versículo. Nós já fizemos a leitura no começo. A gente vai vendo pouco a pouco ao longo da mensagem hoje à noite. Titulei a mensagem hoje à noite: Não ande enquanto dorme, não seja um sonâmbulo. E nós vamos ver um pouco mais a respeito. Jesus Cristo, Ele tanto une como divide. Aqueles que têm confiado em Jesus como seu Salvador são unidos em Cristo como filhos de Deus. Somos membros do seu corpo e todos um em Cristo. Quando Jesus voltar no ar, seremos arrebatados juntamente com eles, com os outros crentes que morreram antes de nós, para nunca sermos separados de novo. Mas além de unir, Cristo também divide. Em João 7,43 diz que houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Fé em Jesus Cristo não apenas nos une a outros crentes, mas também nos separa espiritualmente do resto do mundo. Jesus disse: eles não são do mundo, como eu também não sou. Há uma diferença entre crentes que estão procurando a volta de Cristo e pessoas do mundo. E isso é o tema que Paulo desenvolve neste trecho. O propósito de Paulo nesse trecho, mais uma vez, é de encorajar crentes a viverem vidas santas em meio a pagãos. E ele fez isso mostrando os contrastes entre crentes e descrentes. O primeiro contraste é conhecimento versus ignorância. Versículos 1 e 2. Seguem suas Bíblias enquanto eu leio 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, estudarmos juntos. E nessa noite, mais uma vez, oramos pedindo que o Senhor possa ter liberdade de falar aos nossos corações e nossas mentes e também nos transformar um pouquinho mais na imagem de Jesus Cristo. E oramos que o Senhor me ajude a comunicar exatamente o que o Senhor quer falar nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Há 3 frases nesses 2 versículos que acabei de ler que precisam de uma atenção cuidadosa. Primeiro é a frase tempos, aos tempos e às épocas, aí no versículo 1. Essa frase se encontra apenas 3 vezes em toda a Bíblia e se refere principalmente
ao plano de Deus para Israel. Foi assim que Daniel declarou quando Deus lhe deu entendimento sobre o sonho do rei Nabucodonosor, lá em Daniel 2:21. O Senhor Jesus usou essa mesma frase lá em Atos 1:7, indicando que os tempos e as épocas se relatam principalmente a Israel. Deus tem um plano definitivo para todas as nações do mundo, e Israel é a nação-chave do Senhor em tudo isso. O Dr. Pearson dizia que a história é a sua história, ou seja, a história de Cristo. Deus ordenou os tempos e as épocas para as nações da terra e particularmente para Israel. E tudo isso irá terminar com um tempo terrível chamado de o dia do Senhor. Essa é a segunda frase que encontramos aqui no versículo 2, o dia do Senhor. Na Bíblia, a palavra dia pode se referir a um período de 24 horas, ou também, às vezes, não muitas vezes, mas às vezes, a um tempo mais comprido, na qual Deus cumpre algum propósito especial. Em Gênesis 2:3, a palavra dia significa 24 horas. Mas em Gênesis 2:4, um versículo depois, no original se usa o termo dia e descreve então a semana toda da criação. Agora, o dia do Senhor é aquele tempo quando Deus irá julgar o mundo e punir as nações. Ao mesmo tempo, Deus irá preparar Israel para o retorno de Jesus à terra para estabelecer o seu reino. Se você quer ler mais a respeito dessa volta, marca aí algumas passagens que você pode ler depois. Amós 5:18 e seguinte, Joel 2:1 e seguinte, Sofonias 1:14-18 e Isaías 2:12-21. E essas passagens nos dão uma descrição desse grande período. Agora, outro tempo para esse período é tempo de angústia. Outro termo usado para se referir a esse tempo é o tempo da angústia de Jacó. E a gente vê o uso desse termo em Jeremias 30, versículo 7. Muitos alunos de profecia também chamam esse período de a grande tribulação. E aí eles fazem referência a Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19 como a porção das Escrituras que mais descreve este evento. Então nós temos a frase aos tempos e às épocas, nós temos a frase o dia do Senhor, e a terceira frase que precisamos prestar atenção nesses dois versículos é o ladrão de noite. Nosso Senhor usou essa mesma imagem em seus próprios ensinamentos, Mateus 24 e Lucas 12. E essa frase descreve a repetidade e a surpresa envolvida na vinda do dia do Senhor. Em Apocalipse 3:3 e Apocalipse 16:15, João usou essa imagem para alertar crentes a não serem pegos cochilando quando o Senhor voltar. Desde que nós não sabemos quando o Senhor irá voltar pelo seu povo, temos que viver numa atitude constante de procurar, de esperar, enquanto estamos ocupados trabalhando para o Senhor e testificando a respeito dele. Agora, podemos juntar esses três conceitos
e descobrir o que Paulo queria ensinar aos seus amigos que estavam perturbados sobre o futuro lá de Tessalônica. Ele já havia falado a eles sobre a vinda de Cristo, quando Cristo viria pela igreja, e o evento é descrito para nós em capítulo 4, versículos 13 a 18. Ele já havia contado a eles que teriam um período de sofrimento intenso e a tribulação na terra seguindo este arrebatamento da igreja. Estes tempos e as épocas que se relatam a Israel e as nações não se aplicam à igreja, ou não afetam a verdade da vinda do Senhor pela igreja. O Senhor pode vir a qualquer momento. Nós cantamos, pode ser hoje, pode ser hoje. Ele pode vir agora, antes de eu terminar essa mensagem. E isso irá introduzir o dia do Senhor. Paulo explicou mais sobre o dia do Senhor em 2 Tessalonicenses. E nós vamos guardar esses detalhes para quando chegarmos nessa mensagem. Mas a sua ênfase aqui é simples. E que os crentes, ele quer que os crentes soubessem, enquanto os descrentes estavam vivendo na ignorância do plano de Deus. A repetibilidade desses eventos irá revelar ao mundo a sua ignorância de verdade divina. Então, o primeiro contraste que nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses 5 é de conhecimento versus ignorância. O povo não sabe nada a respeito, está nem aí com nada. Eu tenho amigos descrentes que zombam de qualquer coisa a respeito do Senhor. Até zombam de mim de vez em quando. Mas nós sabemos que o Senhor virá. A gente só não sabe se é hoje, se é daqui uma semana, se é daqui um mês, se é daqui um ano, a gente não sabe. Agora, o segundo contraste que nós vemos se encontra em versículos 3 a 5 de 1 Tessalonicenses 5, e é o contraste entre expectatividade e surpresa. Expectatividade e surpresa. Segue suas Bíblias enquanto eu leio, então, versículos 3 a 5. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. O mundo descrente estará desfrutando de um tempo de paz e segurança falsa antes desses eventos cataclísmicos acontecerem. Converso com muitos dos meus amigos e para eles está tudo certo. Enquanto eles têm as bebidas, as farras, as festas deles, está tudo tranquilo. Mas é uma segurança falsa. Notem o contraste entre lhes e vós nesse trecho. Lhes dirão paz e segurança, eles, os descrentes, mas nós diremos: Jesus está vindo e o juízo está vindo com ele.
O mundo será pego de surpresa, porque os homens não ouvirão a palavra de Deus e não se atentarão para ela. Deus avisou que o dilúvio estava vindo durante 120 anos, mas só 8 pessoas creram e foram salvos na arca de Noé. Ló avisou a sua família que a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída, mas não lhe deram ouvidos. Jesus alertou a sua geração que Jerusalém seria destruída, e esse aviso possibilitou os crentes a escaparem, mas muitos pereceram quando Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. De fato, Jesus usou o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra como exemplos. Pessoas naqueles dias estavam vivendo a vida, comendo, bebendo, se casando, e nunca consideraram o juízo que estava próximo. Por outro lado, vemos pessoas com boas intenções tentando fixar datas para a volta do Senhor, só para se envergonharem com as suas falhas. Entretanto, é possível esperar a sua volta sem fixar uma data específica. Nenhum sinal precisa ser cumprido antes que Ele volte por sua igreja. Nós não estamos esperando algum acontecimento para que Cristo volte, a gente está esperando Cristo voltar. Cristãos são os filhos da luz, e portanto nós não estamos nas trevas quanto se refere aos eventos futuros. Descrentes zombam da ideia da volta de Cristo. 2 Pedro 3 e 4 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais que dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Já conversou com alguém falando: ó, Cristo vai voltar, o juízo vai acontecer. Deixa isso aí ser bobagem. Isso aí está na Bíblia já há 2000 anos. Isso aí não vai acontecer não. 20 séculos chegaram e passaram desde que o nosso Senhor deu a promessa da sua volta, e Ele não voltou ainda. Isso não significa que Deus não cumpre as suas promessas. Simplesmente significa que Deus não segue o nosso calendário. Ele tem o seu próprio. No versículo 8 de 2 Pedro 3 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A gente é tão ligado em horário, né? Tem gente que é mais ligado que outros. Eu sou super ligado em horário. Eu tenho que saber toda hora que oração, quanto tempo eu tenho para isso, para aquilo e tudo mais. Mas Deus não vive com relógio como nós. Um dia para Ele é como 1000 dias, 1000 anos. Na mente dele só passaram 2 dias desde que Cristo fez as promessas. Paulo comparou o juízo vindouro com uma mulher com as
dores de parto, a que está para dar à luz. Versículo 3. Até mesmo com todo o avanço de tecnologia e toda a ciência moderna, as dores de parto não sumiram, do processo de parto. As mulheres ainda sentem muitas dores no parto. São verdadeiras essas dores. Essas dores acompanham as contrações musculares que capacitam uma mulher a dar à luz a um bebê. O profeta Isaías usou o mesmo retrato quando ele descreveu a vinda do dia do Senhor em Isaías 13, 6 a 13. O início desse período do dia do Senhor é chamado de o princípio das dores, Mateus 24, 8. E o termo grego para dores literalmente significa dores de parto. Então, vocês mulheres que já tiveram filhos entendem o que ele está falando. A coisa mais próxima que eu tive de dor de parto é um cálculozinho renal, que dizem que é comparável, mas não é brincadeira. Quais verdades Isaías, Jesus e Paulo nos ensinam? A partir do dia do Senhor terá o nascimento do reino. Quando os julgamentos de Deus terminarem, o Filho de Deus vai voltar com poder e com grandeza. E Paulo descreveu esse evento também na sua segunda carta aos Tessalonicenses, e vamos ver mais em seguida nas próximas semanas. Mas a questão é, queridos, viva com expectativa da volta do Senhor. Isso não significa que você deve se vestir de um lençol e se sentar no cume de alguma montanha esperando a volta de Cristo. Esta é a atitude que Deus condenou lá em Atos 1, 10 a 11. Mas viver com expectativa significa viver à luz da sua volta, percebendo que as nossas obras serão julgadas e que as oportunidades de serviço na terra vão cessar. Significa viver com os valores da eternidade em mente. Em outras palavras, viver como se eu estivesse vivendo na presença do Senhor. É uma diferença entre estar pronto a ir ao céu e estar pronto para encontrar com o Senhor. Qualquer um que sinceramente tem confiado em Cristo para ser salvo, está pronto a ir ao céu. O sacrifício de Cristo na cruz tem resolvido isso de uma vez por todas. Mas estar pronto para encontrar o Senhor no julgamento de Cristo é outra questão completamente diferente. As Escrituras indicam que alguns cristãos não estarão contentes em verem Jesus Cristo. Lá em 1 João 2,28 diz: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Tendo sido pastor agora há muitos anos, esse ano, inclusive eu acho que esse mês, estou completando 20 anos de ordenação pastoral.
Tenho visto com tristeza muitos crentes que deliberadamente têm desobedecido a palavra de Deus. Me lembro de aconselhar um rapaz a perdoar a infidelidade da sua esposa e mostrar que isso realmente agradaria a Deus. Depois vê-lo dizer: olha, Moisés disse que a gente poderia dar uma carta de divórcio, mas eu falei: mas é por causa da dureza do vosso coração que ele deu isso. Mas ele deixou eu fazer isso, e ver a vida dele desmoronar, porque ele preferiu seguir um caminho de dureza do coração. À luz de Hebreus 13:17, será que ele estará feliz no julgamento de Cristo? Crentes que vivem na expectativa do retorno do Senhor certamente vão desfrutar de uma vida melhor do que crentes que conformam-se com o mundo e as práticas do mundo. Então, o segundo contraste que nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses 5, 3 e 5 é a expectatividade versus a surpresa. Eu fico abismado com quantas pessoas desejam viver aqui na Terra. Não que a gente está procurando cometer suicídio e partir, mas é mais ou menos como Paulo disse: para mim é muito melhor ir do que ficar aqui, mas eu fico por causa de Cristo. Em outro lugar ele disse: para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas tem gente que eu quero viver até os 150 anos. Eu não. Se Deus quer me levar hoje, está ótimo. Eu vou estar na presença do meu Senhor. Terceiro contraste que vemos se encontra no versículos 6 a 8, que é sobriedade versus embriaguez. Seguem suas Bíblias enquanto eu leio versículos 6 a 8. Assim, pois, não durmamos com os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. De ter a mente sóbria significa estar alerta, de viver com os olhos abertos, de ser são, de ser constante. Para fazer o contraste mais vívido, Paulo retratou dois grupos de pessoas: um grupo que estava embriagado e dormindo, enquanto o outro grupo estava acordado e alerta. O perigo estava chegando, mas o bêbado adormecido não estava nem a par desse perigo. A multidão alerta estava prontos e sem medo. Desde que somos do dia, não devemos viver como aqueles que pertencem à noite. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Romanos 13,
12 e 13. Em outras palavras, pelo fato do dia estar chegando, está na hora de acordar, está na hora de se limpar e se arrumar. E quando nos arrumamos, temos que revestir-nos da couraça, da fé e do amor e tomar o capacete, como capacete, a esperança da salvação. Só a armadura da luz irá nos proteger adequadamente nos últimos dias antes do retorno do Senhor. O crente com uma mente sóbria tem uma perspectiva calma e serena da vida. Ele não é complacente nem frustrado e não vive com medo. Ele ouve as notícias trágicas do dia, mas não fica abatido. Ele experimenta as dificuldades da vida, mas não desiste. Ele sabe que o seu futuro está seguro nas mãos de Deus, então ele vive a cada dia de forma criativa, de forma calma, de forma obediente. Perspectiva determina o resultado, e quando a sua perspectiva está mirada para cima, em Cristo e sua volta, então o seu resultado está seguro. Mas as pessoas descrentes do mundo não estão alertas, são como homens embriagados, vivendo em um paraíso falso, desfrutando de uma segurança falsa. Quando os crentes foram enchidos pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, as pessoas descrentes acusaram os cristãos de estarem bêbados. Mas na realidade, são as pessoas não salvas que estão vivendo como homens embriagados. A espada da ira de Deus está sobre o mundo, mas as pessoas vivem vidas impiedosas, vazias e raramente pensam em questões eternas. Nós encontramos fé e esperança, nós já encontramos fé, esperança e amor antes, capítulo 1, versículo 3, e aqui são descritos como o amor para nos proteger do mundo perverso. Fé e amor são a couraça que cobre o coração. Fé para com Deus e amor para com o povo de Deus. Esperança é o capacete forte que protege a nossa mente. Quando a gente vê um turbilhão à nossa volta, a esperança na volta de Cristo é que nos mantém fortes. Os descrentes fixam suas mentes nas coisas deste mundo, enquanto que crentes dedicados fixam a sua atenção nas coisas do alto. Esperança da salvação, versículo 8, significa a esperança que a salvação nos dá. Na verdade, há 3 tempos para a salvação. Eu fui salvo no passado, eu fui salvo da culpa e da penalidade do pecado. Naquele dia de maio de 1974, já não era mais condenado, já não era mais culpado, porque Cristo sofreu a condenação no meu lugar e recebeu a culpa dos meus pecados. Também eu sou salvo no presente. Isso significa que eu estou sendo salvo do poder e da poluição do pecado. Graças à graça de Cristo, o pecado já não me domina tanto quanto dominava há 15, 20 anos atrás. Ainda sou dominado às vezes por ele, mas ele não tem pegado
pegadas tão firmes mais na minha vida. Mas graças a Deus eu serei salvo no futuro. Isso significa que serei salvo da presença do pecado. Eu não tenho que lutar mais. Estarei na presença do meu Salvador para sempre. A bendita esperança do retorno do nosso Senhor é a esperança da salvação. Pessoas descrentes estão sem esperança. Isso ajuda a explicar porque vivem como vivem. Querem só comer, beber e ser feliz. Pois penso, amanhã vamos morrer, aí acaba tudo. Paulo repetiu a palavra dormir várias vezes nesses versículos para descrever a atitude do mundo perdido. No trecho anterior, capítulo 4, versículos 13 a 18, Paulo usou a palavra dormir para descrever a morte do crente. O corpo adormece e o espírito vai estar com o Senhor. Mas nesse trecho, dormir não significa morrer. Significa indiferença moral e descuido com as coisas espirituais. Jesus também usou o termo dormir com esse mesmo significado em Marcos 13, 32 a 37. Médicos nos dizem que algumas pessoas são pessoas matinais, elas conseguem fazer tudo de manhã, acordam com todo o gás, com toda a energia, e outras pessoas são corujas, noturnas, ficam até madrugadas fazendo as coisas bem acordados. Os matinais acordam, pulam da cama, jogam água no rosto e vão embora para o dia. Agora o pessoal noturno acorda com aquela preguiça, fica tocando de 5 em 5 minutos o despertador e gradualmente vai trocando as marchas ao longo do dia. Quem sai lá para as 6 horas da tarde já está colocando a 5ª marcha. Estamos falando sobre o retorno do Senhor. Temos que ser pessoas matinais, acordadas, alertas, sóbrias, prontas para o alvorecer de um novo dia. Mas para a multidão descrente, dormindo em sua embriaguez, a vinda de Jesus Cristo significa o fim da luz e o começo das trevas eternas. Um quarto e último contraste nesse trecho, encontramos esse contraste, versículos 9 a 10, que é salvação versus juízo. Segue suas Bíblias para a leitura desse último trecho, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocadamente, como também estáis fazendo. Crentes não têm medo do juízo futuro, porque faz parte do plano apontado de Deus para nós. O dia do Senhor não será realidade para os crentes. Os crentes não vão passar por esse período terrível de julgamento que Deus irá enviar à terra. Em capítulo 1, versículo 10 e aqui em versículo 9 parece apoiar essa ideia.
Cristãos sempre passaram pela tribulação, desde que isso faz parte da vida cristã, uma vida dedicada ao Senhor, mas eles não passarão pela tribulação que é contada ao mundo sem Deus. Versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Eu sei que pessoas boas e dedicadas a Deus discordam sobre essa questão, e não farei disso uma questão de comunhão e espiritualidade, mas creio que a igreja será arrebatada ao céu antes do período da tribulação. Deixe-me dar algumas razões que me convenceram disso. Primeiro, a natureza da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Quando Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele carregou por nós todo o julgamento divino necessário para a nossa salvação. E Ele prometeu que não vamos experimentar a ira de Deus. O dia do Senhor é um dia de ira, a ira de Deus. Parece injusto e desnecessário que a igreja experimente essa ira de Deus. Então, a natureza da igreja, o corpo de Cristo, é isso. A natureza da tribulação também me convenceu a respeito disso. Esse é o momento quando Deus irá julgar as nações gentílicas, ou seja, as nações que não são Israel, e Ele irá purificar Israel e prepará-la para a vinda do Messias. Os habitadores da terra vão experimentar a ira de Deus, Apocalipse 3:10, e não aqueles que têm cidadania no céu, Filipenses 3:20. Deus irá julgar os habitantes da terra por seus pecados, mas Ele julgou os pecados dos crentes lá na cruz. A terceira razão que eu creio que Cristo irá arrebatar a igreja antes da tribulação é a promessa do retorno eminente de Cristo. O termo eminente significa pronto a acontecer. Nada tem que acontecer para que Cristo retorne, exceto o chamar da última pessoa que será salva, e completando então assim o corpo de Cristo. E isso pode acontecer hoje. Pode ser que alguém aqui hoje à noite reconhece que precisa colocar fé e confiança em Jesus Cristo, e no momento que você colocar, pode ser que você é o último para completar o corpo de Cristo, e Cristo pode voltar. Não sei. Pode ser que você seja o penúltimo, pode ser que ainda tem mais 1000 ou mais 1 milhão, mas pode acontecer hoje. Se nosso Senhor não voltasse por nós até o fim da tribulação, então a gente saberia quando Ele iria voltar, quando Ele ia vir. Porque pela sequência, os sinais e os tempos estão descritos em Apocalipse 6:19. Mas aqui ele diz que a gente não saberia quando ele voltar. Então vale a pena notar que o termo igreja não é usado de Apocalipse 4, versículo 1 até o final de Apocalipse 22:13. O termo igreja não aparece nesse período descrito como a grande tribulação. Também notem que Paulo vivia na expectativa de ver Cristo, pois ele usou os pronomes nós em falar dessa doutrina aqui nessas passagens. E o apóstolo João também tinha a mesma atitude. Ele encerrou seu livro de Apocalipse e a sua oração dizendo: amém. Vem, Senhor Jesus.
Uma outra razão que eu acredito que Cristo virá pela igreja antes da tribulação é o curso das 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. Muitos alunos da Bíblia creem que o Senhor escolheu essas 7 igrejas para ilustrar o curso espiritual da história da igreja. Pode ser que não. Para eles, Éfeso seria a igreja dos apóstolos. Esmirna seria a igreja perseguida dos primeiros séculos. A última igreja, Laodiceia, representa a igreja apóstata dos últimos tempos. E isso sugere que a igreja de Filadélfia retrata a igreja fraca, mas fiel, no período um pouco antes do retorno de Cristo. É uma igreja que faz evangelismo com grandes oportunidades e muitas portas abertas. É a igreja que proclama a volta próxima de Cristo. Versículo 10 de Apocalipse 3 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Para ela prometeu liberdade no dia de juízo. Final do versículo 10 diz também: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essas promessas são paralelas ao versículo 9 do nosso trecho de 1 Tessalonicenses. E por último, eu creio que Cristo voltará antes da tribulação, por causa da ordem dos eventos em 2 Tessalonicenses 2. Notem a ordem que Paulo usa, harmonizando com a ordem indicada em outras escrituras proféticas. Paulo conectou a volta de Cristo com a redenção que Ele comprou para nós na cruz, a salvação que Ele comprou para nós. Fomos comprados pelo preço, somos a sua noiva, e Ele virá reivindicar para si mesmo antes que Ele envie seu julgamento à terra. Lembre-se que Cristo morreu por nós, para que nós vivêssemos através dEle, para que nós vivêssemos por Ele, para que nós vivêssemos com Ele. Se vivermos ou morrermos, somos do Senhor e vamos viver com Ele. Agora, nunca podemos permitir que o estudo de profecia se torne um exercício apenas acadêmico, ou talvez a fonte de tensões ou discussões. Paulo encerra esse trecho com a aplicação prática das escrituras proféticas, encorajamento e edificação. Versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O fato que vamos encontrar nossos amados novamente e para sempre estar com o Senhor é uma fonte de encorajamento. E o fato que não vamos ter que aguentar a ira de Deus durante o dia do Senhor é outra fonte de encorajamento. O primeiro é positivo, o segundo é negativo, e ambos são um conforto. A verdade da volta iminente do Senhor nos encoraja a mantermos limpos, a fazer fielmente a obra do Senhor que Ele designou para nós. Também nos encoraja a frequentar a igreja e amar os irmãos. Sabendo que estaremos com o Senhor, também nos fortalece nas dificuldades da vida e nos motiva a ganhar os perdidos. Muitos crentes têm uma situação confortável aqui na terra e raramente pensam sobre o céu e encontrar o Senhor.
Esquece que um dia vão ficar diante do julgamento de Cristo. Isso nos ajuda a ficarmos apoiados e nos fortalece quando lembramos que Jesus virá de novo. Se você nunca tem confiado em Jesus como Salvador da sua vida, então o seu futuro é julgamento. Você não precisa ser ignorante, pois a palavra de Deus te dá a verdade. Você não precisa ficar despreparado, pois hoje você pode confiar em Jesus aí onde você está e nascer de novo. O que é que você vive para experiências baratas do pecado do mundo, quando você pode desfrutar das riquezas da salvação em Cristo por toda a eternidade? Se você não é salvo, então tem um encontro marcado com o juízo. E pode ser que aconteça antes do que espera. Hebreus 9:27 diz: pois está apontado ao homem morrer, e depois disso o juízo. Então eu faço um apelo para você que talvez nunca colocou sua confiança e fé em Jesus Cristo unicamente. Por que não fazer um agendamento agora mesmo com Cristo? Encontre com Ele pessoalmente, confie nele para lhe salvar. Paulo disse aos Romanos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sempre me lembro do ladrão na cruz. Ele falou: eu mereço isso que eu estou sofrendo, mas ele não. E aí ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim no dia do juízo. E Jesus virou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi simples. Ele invocou o nome do Senhor e Jesus disse: olha, você está salvo. Ele colocou toda a sua confiança em Jesus. E é isso que basta. Às vezes é tão simples que a gente desacredita. A gente busca complicar. É simples, mas requer que a gente deixe de confiar em nós mesmos para confiar nele. Eu não posso fazer nada para ele. É impossível. A Bíblia me ensina que pagaria a eternidade com a minha vida e nunca conseguiria pagar o preço necessário para ir para o céu. Mas por que ficar relutando? Jesus já pagou. Ele diz: clame a mim, invoca o meu nome e eu vou te salvar dos seus pecados. Eu não sei em que estado você se encontra hoje à noite. Não sei se você já colocou sua fé e confiança em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se não, aí onde você está, você pode invocar o nome do Senhor. Você pode sair com a certeza que se Ele voltar hoje, você irá desfrutar da presença dele para sempre. Se você nunca fez isso, eu imploro a você: faça agora mesmo. Não
Não espere o amanhã, pois o amanhã pode não chegar. Se você já tomou essa decisão, eu sei que você está preparado para ir para o céu, mas você está preparado para encontrar o Senhor. Lembra que eu falei que são duas coisas diferentes? Às vezes assusta um pouquinho pensar onde eu vou encontrar o Senhor. E Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem está no meu íntimo. Ele me conhece melhor do que eu. Será que estamos acordados? Estamos alertos? Estamos vivendo vidas limpas? Será que precisamos acordar urgente? Reflita sobre a palavra do Senhor, permite que a palavra do Senhor transforme a sua vida para onde? Para que a gente não encontre de forma envergonhante, que a gente encontre alegremente, porque esse é melhor. Senhor nosso Deus, use a Tua palavra em nossas vidas da forma que o Senhor deseja. Nos transforme, Senhor, para estarmos prontos para encontrar o Senhor. E oxalá que o Senhor volte hoje. Como seria bom. Mas enquanto o Teu Filho não volta para nos buscar, nos ajude a estarmos alertos e sóbrios, servindo ao Senhor, testificando do Senhor, sendo obedientes ao Senhor. Para aquele que ainda não colocou sua fé e confiança em Jesus, abre seus olhos e dê essa fé para que possa exercê-la agora mesmo. E dê a essa pessoa a salvação em Jesus Cristo. Nos leve dos nossos lares sobre a Tua bênção, a Tua direção, e nos ajude a vivermos alertas e sóbrios essa semana, da forma que precisamos. Em nome de Jesus. Se podemos ser de auxílio por qualquer coisa que falamos hoje à noite, podemos te ajudar a entender melhor a questão de colocar a fé e confiança em Jesus. Me procure o pastor João, um dos nossos líderes da igreja, diáconos. Estamos à disposição. Podemos orar por você.